Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família. Pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade. Católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começa agora mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Hoje, sábado, dia 2 de maio de 2026, uma semana muito recheada de eventos espetaculares Brasil afora, direita feliz, esquerda preocupada, mas a gente precisa fazer uma leitura muito clara do que aconteceu e, é claro, o reflexo disso. Comigo, o sempre companheiro Capitão Prestes. Boa tarde, capitão. Boa tarde, presidente Fabiano. Está tudo bem contigo? Tudo em ordem? Semana foi tranquila? Tranquila. Como que está aí o seu calo ósseo? Sendo tratado. Sendo tratado, mas não está levando mais aqueles extremos de ser hospitalizado, anestesia geral, isso daí Não já acho. conseguiu contornar? Sim. Muito bem. Que bom. Gente, vamos para cima, que hoje nós temos convidados. Queremos também fazer uma entrevista muito bacana com duas mulheres muito expressivas e que fazem total diferença na nossa grande Araucária, aqui da região metropolitana de Curitiba. Então vamos adiantar e vamos falar diretamente aí o que no início da semana foi o indício de que algo gigantesco iria acontecer, foi prenúncio de algo improvável, mas totalmente orquestrado, que foi a sabatina do Jorge Messias no Senado para ocupar uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Bom, para quem não lembra do Jorge Messias, era aquele que, num áudio vazado da Lava Jato, a presidente Dilma mandava que ele levasse uma nomeação em branco para o ex-presidente Lula, para, caso necessário, para que ele escapasse de uma prisão, ele recebesse essa nomeação, porque dali ia dar condição para ele ter foro privilegiado e aí só ser julgado pelo Supremo e não pela Terceira Vara Criminal de Curitiba. E aí ela fala lá, nós entendemos Messias, ninguém entendia, sabia do que estava falando. Depois, com o tempo, foi descobrir que era esse Jorge Messias, que hoje é procurador-geral da República e teve o seu nome indicado a ocupar uma cadeira vaga no Supremo Tribunal Federal. E essa sabatina estava sendo já protelada há um tempo, e quando, de repente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou, olha, dia 29 nós vamos levar o nome dele para o plenário. Primeiro para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde ele teve o nome aprovado, na CCJ. E, imediatamente após a CCJ, o nome foi levado ao plenário para, aí sim, todos os senadores votar. Bom, o resultado nós já sabemos, foi 42 senadores contrários e 34 a favor. Nós tivemos lá coisas absurdas, aquela senadora Soraya, já com discurso de vitória, inclusive já demonstrando aquilo que a gente vê
na realidade, hoje em dia, relações promíscuas entre judiciário e muitos legisladores que atuam com medo do judiciário por conta de rabo preso. E a Soraya teve a célebre frase: olha, Messias, não esqueça dos amigos quando você vestir a toga. Ou seja, os meus crimes aqui, lembre-se de mim quando você for julgar. É a impressão que se deu, né? Mas, para a tristeza dela e a alegria geral da nação, Messias teve o seu nome rejeitado. E sabe, Capitão Prestes, eu, Fabiano, estou falando como Fabiano, eu já tinha até colocado como aceitável o nome dele, até porque ele é um cara de berço cristão, ele é evangélico. Eu falei assim, pô, esse cara, pelo menos, contra os princípios e valores por questões de berço, ele não vai ser contra. Até porque ninguém considerava que não seria aprovado o nome dele. Ninguém considerava isso. Então, eu já estava até, com relação a isso, até um pouco satisfeito, sabe? É um nome, cabia ao presidente indicar, o presidente indicou, e o cara é evangélico. Ia ser um evangélico, mas alguém, pelo menos, com princípios cristãos ali. Sabemos que o Estado é laico, mas a concepção, aquilo que está dentro da pessoa, não muda. E eu já estava até tranquilo com isso. Mas, ao resultado final, a gente percebeu que tinha algo estranho ali, principalmente por parte do presidente Davi Alcolumbre. Estava havendo uma ação um pouco assim, desconfiada e tal, e quando surgiu o resultado, aquela comemoração, foi visto que de fato havia todo um orquestramento para que Jorge Messias não passasse ali. E não foi algo unicamente orquestrado pela oposição. Os senadores de direita, não. Esse orquestramento tinha comprovadamente participação de Davi Alcolumbre, que até então tinha sido ou estava sendo osso duro de roer pela direita por nunca colocar em votação assuntos relacionados à pauta de direita, principalmente 8 de janeiro, ponto muito sensível, né? Então ninguém estava tolerando e aguentando mais a presidência de Davi Alcolumbre. Mas foi comprovadamente visto que houve articulação dele aqui para derrubada do nome de Messias. E há quem diga também que até o ministro Alexandre de Moraes também articulou para que o nome dele não passasse na sabatina do Senado. Gente, se fosse um caso isolado, a gente poderia dizer, não, esse Messias ninguém gosta, né, é um cara que ninguém aceita, tolera por conta do governo, engole por conta do governo, mas foi só um recadinho ali. Não. Não. Gente, não foram 1, 2, 3, 4, 5 votos de diferença. Foram 8 votos de diferença. Foi uma maioria absoluta que rejeitou uma indicação pela primeira vez aí neste século, porque as outras derrubadas de nomes indicados para o Supremo, todas tinham sido no século anterior, né, sob presidência do Marechal Floriano Peixoto, 4 vezes, indicou 4 vezes o nome e os 4 foram rejeitados. Mas nós estamos falando dos anos de 1800 e lá vai quanto? Se não me engano, 1894, se não me falha a memória. Agora, na história real e principalmente democrática do Brasil, não havia casos nem de aperto. Nem de aperto. Sempre muito solícitos com a indicação do presidente da República, pela primeira vez,
E houve um recado muito forte. Para mim, foi um recado muito forte dado aqui, e depois os eventos posteriores demonstraram muito isso daí. E, Capitão Prestes, um dos recados é: nós temos força para ganharmos votação independente do tema. Nós temos força. O recado dado ali no Senado foi o seguinte: nós temos força para aprovar o que nós quisermos. O que nós quisermos. Lembra-se, Capitão Prestes, que na semana passada eu falei que o ministro Gilmar Mendes tinha ultrapassado uma fronteira que, inclusive, os seus, para defender o meio, iriam jogar para os leões. E quando me aparece aqui que Alexandre de Moraes articulou para derrubar o nome de Messias, e num claro recado que o Senado tem condições, todo mundo já começou a falando: o próximo passo vai ser impeachment de um ministro do Supremo. Está todo mundo falando disso. Penso eu, capitão, na minha humilde opinião, que foi acertado com o Supremo para eles entregarem um nome. Porque o povo anseia pelo impeachment de um ministro. É uma ferramenta que é constitucional, isso não é golpe, é constitucional. E alguém vai ter que ir para a cova dos leões. Então, essa articulação do Moraes talvez tenha sido: vamos aproveitar que esse louco cometeu o crime de homofobia, falando besteira de cima e embaixo, e como já está fato recente, muito fresquinho, vamos jogá-lo para a cova dos leões. Me parece muito um acerto em torno disso. Os próximos capítulos vão dizer muito acerca disso. Mas que isso foi um recado, foi. Que isso foi um recado, foi. Não vou me estender muito nesse tema, mas quero comprovar que foi um recado. Por quê? Imediatamente, dia seguinte, a um fato histórico, relevante, marcante no Senado, entrou para votação outro tema muito polêmico, que eu não tenho como desassociar uma coisa da outra. Não pode. Na política não existe coincidências. Tá? Que foi a votação da PL da dosimetria. Isso é muito sensível e também deixou outro recado muito grande. Então, a PL da dosimetria foi para votação pelo Congresso, ou seja, deveria ser votado nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados como também no Senado. E em ambas as casas, com margens grandes, foi ali derrubado. Aí as pessoas têm que entender, porque eu vi muita gente fazendo confusão do resultado. Olha, X deputados votaram não, mas o não ali é para derrubar o veto do presidente Lula. Houve a aprovação primeiro pela Casa Legislativa, foi para sanção pelo presidente Lula, e esse vetou. E voltou para que as pessoas derrubassem o veto. Então, o que foi votado ali, Capitão Prestes, foi o veto do presidente Lula. E o resultado foi muito expressivo. 318 votos favoráveis à derrubada, 144 contrários. Metade. Ou seja, ali uma vitória esmagadora. No Senado, foram 49 a favor da derrubada e 24 contra. Vamos fazer uma rápida leitura sobre isso, Capitão Prestes. Por quê? Nós sabemos que o governo federal articulou e fez
todo um trabalho forte, utilizando-se inclusive das emendas parlamentares em ano eleitoral para garantir, primeiro, a sabatina de Jorge Messias. Segundo, a questão do veto da PL da dosimetria. São dois pontos ali que envolvem todo um partido, todo um orquestramento da esquerda. E talvez o maior, tirando a eleição deles próprios para ocupar o cargo executivo, presidente da República, a maior votação de maior interesse, seja de direita ou de esquerda, foram essas. E o governo federal foi derrotado em ambas. Gente, mas ser derrotado com articulação é uma coisa. Agora, com gasto, olha, deputado, eu só vou liberar a sua emenda, que poderá gerar a sua reeleição, se você votar conosco. E nem assim conseguiram vencer. Nem assim. Então, qual que é o recado claro nesse caso, Capitão Prestes? O recado é que acabou a governabilidade. O PT perdeu a governabilidade. Não tem mais controle das casas legislativas. Para isso ter acontecido, a gente conhece o político profissional, ele é efêmero demais. Sabe? Para isso ter acontecido, eles já sabem que o Lula não será reeleito. O centro, nossa, é por demais ardiloso. O centro está sempre em direção do poder. Para eles romperem, mesmo com o risco e promessa de perda de cargos, de perda de posição, e principalmente das emendas parlamentares, é porque eles já sabem que não conseguirão reeleger esse governo de esquerda. Eles já sabem disso. Lula, a grande manchete agora é: Lula perde a governabilidade. E temos que lembrar que o impeachment da Dilma veio sobre esse artifício: perda de governabilidade. Né? Ou seja, o governo não consegue mais dialogar com as casas legislativas, a casa legislativa não se identifica mais com a figura do presidente, e cada um vai para um lado. E isso gera a falta de governabilidade. Sabe, então, que a gente enxerga que, aos olhos do Congresso, esse governo faliu. E aí, eu preciso, inclusive, agora, como conhecedor de economia, já advertir aos nossos militantes que guardem dinheiro. Não façam conta, por um motivo muito simples. Com governabilidade, um presidente consegue até de forma emergencial aprovar uso de recurso público que não esteja ali já na lei de responsabilidade fiscal. Então, por emergência, olha, dinheiro para cá, dinheiro para lá. E a gente sabe que PT, a esquerda, não consegue trabalhar sem dinheiro. Ele só consegue governar dando dinheiro para os outros. Ele só consegue voto pela barriga. Eles já quebraram o Brasil. Se pegarmos os balanços divulgados das estatais, veremos que todas as estatais estão quebradas. Inclusive a Petrobras, que é a galinha dos ovos de ouro. Inclusive a Petrobras. Já está tudo quebrado. E não havendo governabilidade, o Congresso não aprova mais adicional de uso de recurso público para nada. Então nós vamos ter um governo que não vai conseguir se reeleger, consequentemente vai deixar um Brasil quebrado, e quem vai suceder vai pegar um Brasil quebrado. Que para trazer os juros não dispararem, a inflação não disparar, vai ter que, de forma hostil e severa, conter gastos públicos, né? Conter mesmo gastos públicos. Então, de fato, nós vamos viver
um período bastante sensível na economia brasileira, necessária. No início do governo Bolsonaro também não foi diferente. E ficou comprovado que só não havendo desvio de dinheiro, a coisa vai se ajustando com o tempo. Até porque Bolsonaro não fez nenhum grande aí apresentou nenhum projeto mirabolante aí para contenção de gastos. Mas a gente viu que só não desviando dinheiro das estatais elas passam a dar lucro. Então a economia vai viver um momento muito sensível e o brasileiro tem que entender isso. Então não é hora de fazer conta. Não é hora de ficar gastando dinheiro. Se vai comprar o carro financiado, espere mais. Se vai comprar uma casa financiada, espere mais. Não é hora para isso. Guarde o dinheirinho aí para você se manter, porque pelo menos até setembro, outubro de 2027, nós vamos viver momentos sensíveis. Então a economia vai começar a girar mais forte quando entrar parcialmente 13º do ano que vem. E aí as coisas vão se normalizar um pouco mais. Então, gente, é motivo para comemorarmos as vitórias. Comemorarmos previsão de que esse governo PT está falido e o Congresso já enxerga que não vai haver reeleição do atual presidente. Comemorações, coisas boas, mas atenção aí na parte econômica. Bom, último assunto, bem rápido, eu não poderia deixar de passar isso essa semana. Como eu falei, eu tenho convidados aqui hoje, mas eu não poderia deixar de passar porque isso daqui para mim foi muito sério. Não sei quantos acompanharam o caso da Daniela Mercury. Daniela Mercury, todo mundo sabe, uma ex-cantora que inventou de ser ativista política de esquerda, né? E hoje essas pessoas elas mais chamam a atenção pelas besteiras que falam do que pelo que cantam. É igual aquela Luana Piovani. Talento quase zero, e hoje o que ela usa de estratégia? Ela vê quem está em evidência, né? Você está com seu nome em evidência, aí ela começa a atacar o seu nome só para chamar a atenção. Essa é a estratégia dela. Por quê? Porque inteligente pouco é. Sociável quase nada, até porque aí é um ponto sensível, mas eu tenho que falar. Homem nenhum aguentou ela mesmo sendo bonito. Sabe quando a mulher linda, linda, linda e a pessoa dá de tudo para não viver junto? Significa que a pessoa é intragável. Mas no caso dela há um agravante. Aí entenda, eu não estou atacando família, porque isso nem o inimigo merece. Mas filho dela preferiu morar com o pai do que com ela, porque não aguentava. Bom, não vou me envolver nisso, mas voltando ao tema, são pessoas que já não conseguem chamar atenção com talento e tem que chamar atenção falando besteira. E essa Daniela Mercury, houve um prêmio, né, dado a artistas chamado Troféu Armandinho. Você acompanhou isso, Capitão Prestes? Não. Não viu? Aí então esse só mexia ali com talentos da Bahia, né? Então tava lá todos aqueles baianos e tal, aquele pessoal que são muito cúmplices um do outro. O talento deles é muito questionável, sabe? Eu sou músico e talvez você possa dizer, Fabiano, não, mas tem gosto para tudo, mas também tem desgosto para tudo. Então alguns ali eu acho que não é muito questão de gosto, é questão de desgosto. Né? Até porque vamos falar assim, cachaça, tem gosto para cachaça. Não, tem desgosto para cachaça, porque cachaça, pelo que eu vejo dos outros, você faz careta para tomar. Né? Você não, que você não toma. Né? Já tomou cachaça? Já tomou? É gostoso? Né? Então, assim, até quem toma fala que não é bom, que é ruim, então, para mim, não é gosto, é desgosto. Concorda comigo? Se uma pessoa se acostuma com algo que é ruim, significa que isso não é gosto. Isso é desgosto. Então, tem gosto para tudo, mas também tem desgosto para tudo. E nem que diz respeito a essa música, a música é muito isso. Só que eles são muito unidos. Fizeram ali a turminha dos baianos e eles são cúmplices uns dos outros. Se você fala mal de um, vem os outros, pai, te ataca. E desacredita você. Mesmo você estando certo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Aí houve aí esse prêmio de especial, foi dada a Band deu cobertura, a Band lá da Bahia deu cobertura, e aí a Daniela Mercury, quando foi chamada e dada a vez de fala para ela, eu não captei se ela estava sendo premiada por alguma coisa, mas foi dada a palavra para ela. E aí, sabe o que ela inventa de falar? Do nada.
eu assisti ali depois para eu entender o contexto, se havia algo em torno e tal. Ela do nada, simplesmente do nada, né? Do Neida, como dizia o Capitão Prestes no seu período de que ele era emo, né? Ela solta assim. Inclusive, eu quero aqui dizer pro Edson Gomes para ele tratar a mulher dele com mais carinho. Porque todas as mulheres merecem respeito, merecem blá 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 blá. Do nada. Bom, aí depois me entra esse Edson Gomes, que eu nunca vi na vida, eu confesso que nunca vi mesmo na vida ele, nunca ouvi falar, né? Eu tenho a impressão que ele é de um meme que eu conheço, de um meme feito por por um humorista, né, que faz a simulação de uma contratação e tal, um momento muito engraçado. Depois eu vou até ver, né, que faz, você é o Edson Gomes da Gatinha Manhosa e tal. Mas isso eu vou ver depois. Mas eu, de fato, não conhecia ele, não estou desmerecendo ele por isso, porque eu também não conheço muito cantores aí seculares, principalmente baiano, não conheço muito. Mas ele chega e fala assim: ô, quero aqui essa Daniela aí, você tem prova disso que você está falando, que eu agrido a mulher? Porque deu impressão isso mesmo, que ele agride mulher, você tem prova disso? E ela responde: não tenho prova. Pô, mas como é que vem assim do nada, na frente, e fala que o cara tem que tratar melhor a mulher? Do nada. Do nada. Como se ela soubesse, ou que a mulher dele tivesse confessado que ela é agredida, ou como se ela tivesse presenciado uma agressão. Do nada. Como se eu chegasse assim: ô, capitão, você tem que tratar melhor a Tatiane lá e tal. Sim, mas alguma coisa aconteceu que dá essa conotação, me dá essa certeza que você a trata mal? E aqui nesse caso, pelo segmento das palavras dela, porque as mulheres não podem tolerar isso, então não é meramente o carinho, e sim o maltrato mesmo, a agressão. Bom, mas no final das contas, ela depois, ela houve todo um constrangimento, porque era um horário de show e tal. Ali o Carlinhos Brau tentou contornar, não deveria. Eu acho que ali tinha que chegar no extremo, porque isso é sério demais. Você acaba com a carreira do cara. Acaba. Semana passada nós não falamos do Gabriel Monteiro, que ficou preso, teve a carreira destruída preso sobre ali denúncia de estupro de vulnerável, e agora quem acusou admitiu que mentiu, inclusive as testemunhas, as outras, admitiram que mentiram a pedido de terceiros para destruir o cara. E agora essa situação, do nada. Sabe? Olha, eu penso que, primeiro, denúncia caluniosa. Aí não é só injúria, não. Aí não é só difamação, não. Isso destrói uma pessoa. Essa Daniela Mercury, inclusive na lei que está sendo, a esquerda não está aceitando, por quê? De fato, a mulher não pode ser colocada em dúvida a denúncia da mulher. Ok. Mas e quando acontece isso? For uma denúncia caluniosa? Porque se o cara é denunciado, o que a esquerda quer é que o cara vá preso na hora. O denunciado, sem precisar de comprovação, de prova clara, só com o depoimento da mulher, o denunciado vai preso. E depois eu vou falar, porque eu estou aqui com mulheres que vão falar sobre isso. E ela tô vendo aqui ela já coçando a unha e pensando. Né? Mas e quando acontece o contrário? A mulher, como a Daniela Mercury fez, em rede de TV, uma denúncia contra um cara para destruir a vida dele, e depois ela admitiu que não era verdade. A Daniela, aí ela botou uma notinha, capitão, num perfil dela que tem pouca visualização. Ela tem um perfil que tem 1 milhão e poucos seguidores, e tinha outro lá com 40 mil. Ela fez uma nota se desculpando no outro, né? Admitindo. Mas o estrago já está feito. E aí?
Depois eu quero ouvir nossa convidada, mas eu quero falar aqui da Daniela. A esquerda é suja. A Daniela, não estou julgando você como cantora, porque você tinha uma voz fenomenal. Tá? Mas seu posicionamento político, ideológico é sujo, é nojento. São pessoas como você que separam as pessoas, que fazem as separações de castas na sociedade por interesse de uma esquerda que não quer ver povo unido. Você, essa sua atuação política, ideológica é suja. Mancha não, já manchou toda a sua carreira. Eu não lembro mais das suas músicas, isso é fato. Eu estava tentando aqui lembrar alguma, até para eu cantar um pedacinho para mostrar que eu sei cantar. Estava tentando, não, porque minha cabeça já remete a você com a sujeira que você fez aqui. Sabe? Criminosa. Criminosa. Não sei se você tem filhos e filhas, ou que esse vídeo eles terão acesso. Você cometeu um crime. E tem que ser lembrado como criminosa. Tentou destruir a vida de um cara com uma coisa absurda, que depois teve a cara de pau, minutos depois, de dizer que não teria como comprovar e que não era verdade. Sabe? Espero que o peso da justiça recaia sobre você. Pague uma indenização moral altíssima, altíssima, para servir de exemplo para todas as mulheres que precisam e merecem ser defendidas, mas não com mentiras, não com calúnias, não com difamações, não com invenções, porque isso só traz a desgraça à sociedade. Então, Daniela Mercury, você não é exemplo para ninguém, nem para teus filhos. Espere que eles não sigam o seu exemplo mesmo. Não sigam. Porque toda vez que formos falar agora de violência contra a mulher, toda vez que formos falar de denúncia contra a mulher, esse seu papelão vai ser lembrado. Esse seu crime vai ser lembrado. Esse desserviço aos direitos da mulher, a segurança da mulher vai ser lembrada por causa dessa palhaçada que você fez, inclusive num momento muito sensível onde está sendo discutido isso. As mulheres vão ficar fragilizadas por conta desse seu posicionamento. Essa falsa denúncia de agressão que você fez contra um terceiro. Se você tivesse feito isso, porque você não tem marido, né? Você é casada com outra mulher, né? Então, assim, crime que você cometeu. Desserviço. Vamos adiante. Muita coisa para falar e a gente está tentando diminuir o tempo, né, capitão? E eu quero hoje, de fato, ouvir nossas convidadas. Próximo bloco, já vamos aí. As entrevistas que nós dissemos que iríamos começar, né? A gente queria ter um conteúdo legal nas nossas páginas para as pessoas entenderem qual que é o nosso objetivo. E agora vamos começar a fazer as entrevistas. E hoje eu estou com a Adri de Araucária, que é presidente da ONG EVA, um trabalho fantástico. E também estou com a Neuza Antunes, uma grande liderança ali em Araucária. Olá, Brasil! Estamos de volta ao Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Eu peço a você encarecidamente, nos siga nas redes sociais, Instagram Por Mais Brasil, Facebook Por Mais Brasil e também se inscreva no YouTube se ainda não se inscreveu. Isso é muito importante para a gente aumentar muito mais o nosso alcance. A gente está entrando com uma estratégia de marketing diferente agora. Vamos começar a produzir algo específico e também diferenciado, até porque temos como ideal algo diferenciado, que é, de fato, trazer para a militância de direita um conteúdo confiável, mas também discipliná-la ou arregimentar pessoas para fazer a coisa certa. Porque, gente, compartilhar mentira, mesmo sendo a favor da direita, também é errado. E a gente tem que entender isso. A gente não pode perder a credibilidade aí espalhando, servindo aí de boi de piranha e nem de bode expiatório para interesses de candidatos. A gente tem que zelar muito
por uma causa, e a nossa causa merece a verdade. Então, o Pode Mais não é um programa de jornalismo, porque o pessoal fica me pedindo, Fabiano, viu aquela matéria tal? Não, a gente está muito focado nos acontecimentos que trazem repercussão política, e a gente fazer uma leitura, desvendar o que tem por trás, se é cortina de fumaça, se não é, e a gente contextualizar para que você tenha uma função específica em levar a verdade e, principalmente, você poder compartilhar algo dentro de uma rede, dentro de uma linha de interesse, para que as pessoas saibam diferenciar o que é esquerda, o que é direita, o que os males que a esquerda traz para a sociedade e o que nós defendemos como direita. E nós hoje vamos começar algumas entrevistas, e hoje tenho o prazer de estar com duas figuras muito importantes, relevantes para uma cidade que é gigante e muito importante também no Paraná, que é Araucária, e algumas com uma particularidade. Nós temos a Neuza Antunes, que já faz parte do Por Mais Brasil há algum tempo, já é uma pessoa que já tem uma história conosco no nível de militância política, mas agora, mais recentemente, de forma até surpreendente, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, desde a minha juventude, e aí não dá para dizer que é muito tempo, porque hoje eu estou mais jovem hoje do que no passado, mas a Adriane, que é fundadora da ONG Eva, uma ONG assim maravilhosa. Eu conheço o trabalho, mas eu quero que eu sei que o tempo dela também é escasso, mas que ela falasse um pouco sobre esse trabalho. Nós não vamos falar de política hoje, nós vamos falar depois. Depois eu vou trazer um dia para falar sobre política. Hoje eu quero que as pessoas conheçam a Adriane da ONG Eva. Eu acompanhei a sua vida, nós nos conhecemos. Eu, particularmente, eu lembro que eu tinha uns 19 anos, né? Era solteiro ainda, então conheci a Adriane. Eu não conheço a Adriane de hoje. Eu conheci a Adriane jovem, e em algum momento aconteceu algo na sua vida que forjou a Adriane de hoje. E isso está muito escrito dentro daquilo que você construiu na ONG Eva. Me conta aí o que aconteceu entre a nossa juventude e o hoje, que fez você ter essa história que é conhecida por todas as pessoas. Podem até te ignorar lá em Araucária, mas fingir que não acontece, que o seu trabalho é grandioso, eles não têm como negar, né? Diz para mim, Adriane. Primeiramente, bem-vindo. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui no Por Mais Brasil. Doutora Neuza, muito boa tarde. Capitão Prestes, boa tarde a você também. E que bom, Fabiane, poder dizer para todo mundo que eu te conheço. O antes, o durante nem tanto, mas o depois e quem é hoje é importante que eles saibam sim. Eu tive o grande privilégio de lhe conhecer justamente porque na minha cidade que me recebeu, eu falo minha cidade, que é Araucária, porque eu digo para todos que eu amo mais Araucária do que quem nasceu lá. Porque quem nasceu lá não teve outra escolha. Nasceu lá e pronto. Eu não, eu escolhi morar na cidade de Araucária e construir a minha família. E a igreja da qual fazia parte não tinha nenhuma filial na cidade de Araucária, e eu comecei a vir a Curitiba, Igreja Metodista Wesleyana da Vila São Pedro. E Araucária é muito longe, não havia conexão, não eram ligados ainda os municípios, e a passagem era muito cara. E eu posava na casa do presbítero José, querido, a Lembro. família, a irmã Rosa. Então, as filhas eram jovens, nós éramos Mora em São José dos jovens. Pinhais, as meninas dele. Moram. Marlene, aquele lá. Encontrei um tempo elas lá. A Rosemary. Isso. Isso. E eu era recebida por eles e dormia lá na casa deles, porque não tinha como voltar no sábado à noite pro culto de domingo. Mas depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu só durmo na casa do presbítero José. Aí eu fui dormir também na casa da Emiliane,
que se tornou a esposa do Fabiano. Tem uma parte nisso aí. E esse presbítero José, Capitão Prestes, era apelidado, né? Apelido em igreja era algo muito complexo, mas o pessoal chamava ele de Irmão Trepa. Porque um belo dia ele foi subir no altar da igreja, no culto da igreja, e ele falou assim: é com grande alegria e honra que eu trepo pela primeira vez desse aí ficou todo mundo chamando ele. No começo as pessoas ficam bravas, mas apelido é aquela coisa, né? Quanto mais você ficar bravo, pior fica. Então era conhecido como Irmão Trepa. E eu amava ir pra lá. Deixa eu falar que para você, assim, mas o que você gostava da comunidade? Nossa, é demais. Éramos jovens, realmente comprometidos com a palavra de Deus, com o evangelho, e fazia toda a diferença. E o presbítero José, ele também vendia peixe. Lembra? Sim. Ele tinha uma bicicleta e ele saía vendendo peixe de porta em porta. Então eu sabia que chegava no final de semana eu ia comer peixe. Pensa na felicidade. E eu amo peixe até hoje. Quer me fazer feliz, me dê peixe. E a ONG Eva, né? Então, Fabiano, a vida, ela tem as suas mudanças. Em 2016, eu acabei me tornando uma chefe de cozinha premiado. E durante a noite de homenagens, Estilo Masterchef? eu sou o estilo Masterchef de Nossa. revistas. De revistas. Olha, E, pois é. E Ai, na que noite a minha surpresa. mãe passou muito mal. E ao levá-la na unidade de saúde, onde ela já era atendida há mais de 4 anos, o médico disse que ela estava com o intestino preso. Passou aquelas receitinhas que todo mundo passa, muita água, muita fibra. Só que os dias passaram e nada mudou. Paguei uma consulta particular para minha mãe e o médico chegou até mim e falou assim: qual é a chance de vocês pagarem um exame? Eu falei assim: todas, vamos atrás, a gente se vira. E ele disse assim: porque há 80% de chance da sua mãe estar com câncer. E quando você ouve a palavra câncer, a primeira coisa que você pensa é: eu vou morrer ou a pessoa vai morrer. E o que é câncer? A maioria das pessoas não sabem isso. Eu não sabia disso. E por causa da minha mãe, né, eu fundei uma instituição que se chama EVA. Mas ela só iniciou porque eu buscava informações de qualidade nesse sentido e não tinha. Não tinha. Na unidade de saúde, as pessoas sabiam sempre dar informações sobre câncer de pele, próstata e mama. Mas ela teve um câncer no intestino, que faz parte do nosso aparelho digestivo. Então, eles não sabiam me dizer, dar informações concretas do que haveria pela frente, o que seria quimioterapia, radioterapia. E eu criei, nessa época não tinha nem Instagram, foi uma página no Facebook com o nome Espaço Vida Araucária. E lá eu fiz a pergunta: minha mãe vai fazer quimioterapia e eu preciso saber o que acontece, quais são os sintomas. E eu descobri que fora eu tinha mais de 500 e poucas pessoas buscando informações nesse sentido. Em Araucária. Em Araucária. E então ali surgiu esse grupo. A minha mãe não resistiu. Ela partiu num período, para mim, muito traumático, que foi bem no ano novo, Qual foi o ano? 2016. Na virada do ano de 2016, enquanto o povo estourava os fogos, alguns prefeitos, como o de Araucária, na época era o Issan, tomava posse, eu estava recebendo o corpo da minha mãe. E eu entrei no estágio de depressão profunda. O presidente do Conselho de Saúde da cidade, né, o senhor Jair Lopes, já sabia que eu tinha criado essa página no Facebook e me convidou para pegar toda a dor que eu estava sentindo pela perda da minha mãe e transformar em amor ao próximo. E através do Conselho de Saúde, né, eu participei das etapas e fui para Brasília participar da 2ª Conferência Nacional da Saúde da Mulher e do Idoso. E foi lá que eu descobri que pacientes oncológicos tinham direitos, que naquela época existia aqui no Paraná mais de 60 mil pacientes oncológicos. Em Araucária era mais de 8 mil. Mais de 8 mil só em Araucária. Sim. Então, isso para mim foram dados alarmantes. E
o que mais me chamou a atenção mesmo é que eu descobri que existem leis na esfera federal, leis que cabe a cada estado ou município executar ou não. Assim como a isenção de IPTU. O ano passado nós tivemos essa conquista na cidade de Araucária, né? E isso cabe a cada município executar ou não. Pelo que você estava então, aí a pessoa que tem câncer ou está fazendo tratamento de câncer, Tem ela, direitos. mesmo sendo um membro da família, o imóvel tem que estar no nome dela ou não tem que estar no nome dela, você não sabe. O imóvel tem que estar no nome da paciente oncológica. Mas aí pode haver uma fragilidade se, por exemplo, tiver no nome do esposo. Por Se isso, comprovar que é casado. sim, por isso que é importante que hajam políticas públicas voltadas nesse sentido Para da que de saúde. fato alcance as pessoas. Não vire Exatamente. algo meramente, tem direito a isso, mas é inalcançável por conta dessa burocracia. Principalmente porque a maioria das pessoas desconhece que quando você é cometido por um câncer, se você trabalha, automaticamente você para de trabalhar. E mais alguém da família também precisa parar de trabalhar para cuidar de você. Então, é necessário que haja políticas públicas nesse sentido. E o que mais me assustou, porque é conveniente para o poder público que essas informações não cheguem até a população. E nós estamos aqui justamente para isso, para correr atrás e tentar fazer valer os nossos direitos. Muito bom. Adri, eu lembro que uma vez nós fizemos um evento, eu cedi uma estrutura minha, que você fez tipo um desfile para mulheres. Eu acho que ali já havia um trabalho da questão de doação de cabelos, esse tipo de coisa. É algo assim que a gente não vê muito, sabe por quê? E a Neuza, talvez que atue mais na política, também entenda nesse sentido que ninguém olha muito para esse lado por entender, como você disse, que o que acompanha o câncer é a morte. E quem morre não vota. Né? Quem morre não vota. Então, às vezes, o político não está tão interessado nessa área. E eu sei que a sua luta é em trazer melhor qualidade de vida, não meramente ficar gritando, chamando atenção. Você quer, como você falou, a questão do IPTU, isso traz, porque são muitos gastos, o poder público não consegue dar um atendimento, uma resposta imediata, às vezes precisa fazer um exame com urgência que um dia pode ser o diferencial entre a pessoa viver mais ou não viver. Você sofreu muito nesse sentido. Vejo que com a sua mãe, mas você também ficou carregando o peso de muita gente, né? Fabiano, depois de 2 anos eu me tornei uma Eva. Eu sou uma mulher paciente oncológica também. Então, quando você fala nessa questão de direitos de paciente oncológico, vai além do que nós estamos falando aqui. Sabe? O poder público. Eu costumo dizer assim: o prefeito da sua cidade vai correr atrás para saber se o paciente oncológico tem direito ou não quando começar a doer. Quando for alguém da família dele. E que eu sempre falo sobre o Covid, que o Covid, ele levou muitas pessoas, levou minha avózinha querida, entre outras pessoas amadas, mas, porém, fez com que as pessoas começassem a pensar um pouco mais no próximo. Mas a neoplasia matou muito mais que Covid no mesmo período, e você pode verificar sobre isso. Mas por que as pessoas, então, não dão tamanha importância para que essas leis que existem na esfera federal sejam executadas em cada município? Em cada município não, em cada estado e, consequentemente, em cada município. Por quê? Porque não há interesse. Muitas das vezes não tem interesse. Não está me doendo. Porque quem teve câncer foi a sogra do meu vizinho aqui. Não foi a minha sogra. Não é sobre a minha dor. É sobre a dor do próximo. E isso faz uma diferença muito grande. Desde a questão dos direitos de medicamentos. Hoje, por exemplo, uma bolsa de colostomia para quem tem câncer no intestino, que precisa fazer o uso dessa bolsa, não é todas as bolsas que encontram na unidade de saúde que é adaptável. Mas é aquela que está disponível. O qual constrange, o qual fragiliza. Por quê? Porque se não for bem colocada, é uma bolsinha que vai ser cheia de fezes, ela estoura, coloca a pessoa em situação vexatória e humilhante.
Então, precisamos falar sobre isso. Precisamos fazer valer os direitos do paciente oncológico e familiar. Porque se você cuida do paciente oncológico, tem que ser estendido até você. Bom, eu costumo também medir um trabalho bem feito e de fato expoente pela repercussão que ele gera também no meio político. Porque eu sempre digo que alguém vai levar vantagem politicamente daquilo que você faz. Se você pode dizer assim, eu sou apolítica, eu não gosto de política, eu gosto de fazer isso, blá blá blá, mas alguém vai levar vantagem política sobre isso. E eu percebi que esse trabalho da ONG Eva, não só porque eu presenciei, mas também que ele tinha se agigantado em Araucária quando eu comecei a ouvir falar do seu nome politicamente, né? E agora percebo que você também já caiu a ficha que alguém pode levar vantagem de todo o seu trabalho e que não tem identificação nenhuma com a causa que você luta, né? Veja bem, Fabiano, a ONG ela é a primeira a nível mundial, eu posso dizer isso. Hoje já existem algumas outras que fazem, mas nós somos a pioneira a trabalhar a autoestima, beleza e empoderamento da mulher paciente oncológica, mostrando que ela é linda o tempo todo, independente do estágio da doença. Fazemos um Biselva, esse ano nós estamos aí na 2ª edição estadual, se não seria a 8ª edição. Você esteve conosco na 2ª edição e o nosso trabalho, ele visa justamente isso, de dar voz para a mulher paciente oncológica, dizendo para ela que aquele momento difícil que ela está passando, ele pode ter momentos um pouco mais felizes, um pouco mais alegres. Por quê? Porque a própria medicina já diz que a célula cancerígena ela se alimenta de tristeza, né? Então, nós estamos aí para matar ela de fome. E o Miseva faz justamente isso. A mulher que antes tinha o cabelo, para muitas é o quê? A moldura do rosto, é o seu cabelo. E agora? Não tenho mais cabelo. Deixei de ser mulher? De forma alguma. A sua careca é linda. Vamos trabalhar brincos maiores. Vamos colocar um batom. Vamos mostrar que você é linda careca também. Mas e agora? Pode-se incluir aí a deficiência, sim. Por quê? Porque ela é mutilada. Muitas perdem a mama, perdem outras partes do corpo. Então, deficiência, sim. Então, para mostrar que, independente do momento que ela está passando, essa não é a verdadeira identidade dela, essa não é a verdade a respeito dela. Então, nós estamos aqui para isso. Tá certo. E olha, eu sempre falo que não há como dizer não ser sobrenatural de Deus algumas coisas. E hoje também está contigo aqui a Neuza. E eu penso que é a união da goiabada com queijo. A Neuza é uma guerreira política, já apanhou muito, né? Mas, Já teve muitas experiências negativas. Então, sabe onde estão os buracos. Sabe onde estão os buracos e pelo menos orientar para não cair nesses buracos, eu acho que ela é fundamental. Mas, além disso, já pertence aqui ao Por Mais Brasil, já teve um treinamento. E a gente está vendo que este ano é um ano eleitoral e o assédio dos políticos em figuras com casos como o teu, da ONG Eva, são oportunistas, né? sim. Isso já acontece. Mas eu penso que a Araucária merece uma representatividade desse nível. Até porque, Neuza, diferente da maioria dos políticos que falam assim, vote em mim para eu fazer alguma coisa, no caso aqui há o fato já ocorrendo há anos de sucesso, e isso dá um discurso muito forte. Como você vê isso, Neuza? Além da questão, boa tarde aí, boa noite, enfim, para todo mundo. Além da questão de ela ter esse trabalho,
A diferença é, um candidato, ele vai vir dizendo que irá fazer, mas ele não sabe o que é sentir uma deficiência. Sou deficiente visual também, eu levo muito em conta isso que ela está falando. Ele não sabe o que é ser um cuidador ou cuidadora de um paciente oncológico ou de um enfermo de qualquer outra enfermidade ou então um deficiente. A pessoa não passou por isso, coisa que a Adri sabe o que é passar por isso. Então, assim, a pessoa ter vivido, estar convivendo com toda essa situação, dá uma sensibilidade, uma capacidade muito maior dessa pessoa ter vontade de lutar por essas pessoas que precisam ter os direitos garantidos, respeitados e a valorização também. Principalmente, a gente tem conversado muito sobre a questão de pessoas que cuidam de outros familiares ou então, né, pessoas de seu convívio que são enfermas. Essas pessoas não são reconhecidas. Quando alguém fica doente em casa, alguém, na maioria das vezes, vai deixar de exercer sua vida, suas atividades para cuidar dessa pessoa. Mas é como ela falou, né, questão do IPTU. O IPTU, se não está no nome do paciente, não é descontado. Mas é a pessoa que está lá, que muitas vezes, né, precisa pagar o IPTU e deixou de trabalhar para estar pagando. Então, é esse tipo de garantias que a gente precisa que aconteçam, né? Não só, tem muita coisa que está na lei, perfeito, mas a execução disso. Tem que ter alguém para fiscalizar a execução disso a nível de Estado. Um exemplo, por exemplo, que eu estou passando, questão de monoculares no Paraná. O Beto Richa sancionou uma lei onde reconhece o nosso direito à isenção de IPVA. Tá lá, do Beto Richa. Atualmente, tem uma nova lei estadual que passou pela LEP, onde é retirada esse direito de isenção do IPVA dos monoculares e passou por uma por uma Assembleia Estadual, onde deputados votaram para que a lei que o Beto Richa sancionou deixasse de existir, esse direito nosso. Então, assim, a gente precisa ter pessoas que tenham conhecimento e a vivência na causa para estar brigando pela gente lá na Câmara, na Assembleia, porque senão a gente vai ter os direitos que já estão garantidos indo para o ralo, né? E as necessidades que a gente tem, que as pessoas têm, não vão estar sendo garantidas. Porque a gente precisa, tá cheio de lei, mas tem muita lei que não é fiscalizado o cumprimento, ou então tem leis que precisam ser remodeladas, readequadas, por quê? Porque a gente vai evoluindo enquanto sociedade precisa ter uma nova legislação, sim, em muitos casos, né? Para atender necessidades que vão surgindo. A realidade hoje é outra, as famílias não são grandes, são pequenas. Então, quando a gente fala de alguém doente em casa, você pode ter certeza, é uma família inteira que está comprometida ali. Sim. É verdade. Bom, para quem quer conhecer mais a ONG Eva, onde deve acessar, qual o nome nas redes sociais, se tem? Sim, pode nos acompanhar pelo Instagram, evas.vida, Facebook, ONG Eva. Estamos aí com algumas adaptações novas para TikTok e outras mídias sociais. Muito importante. Então tá aí, gente. Depois nós vamos conversar em outras oportunidades Posso sobre só falar política. sobre a questão da Daniela Mercury, sobre a questão das denúncias, né? Toda vez que chega uma denúncia de violência contra a mulher que não é verdadeira, isso realmente enfraquece a nossa causa, a nossa luta. Também tem que ser levado em conta. Senhoras, senhores, só a denúncia se realmente for verdadeiro. Se fragiliza. o boato, a fake news, não vale a pena, porque nos prejudica a longo prazo. Tá certo. Outra oportunidade, individualmente, conversa, porque eu sei que ambas têm muito conteúdo, são mulheres firmes, fortes, cheias de história. Tá? Vamos falar, eu sei que você está dando um passo em direção à política, isso é muito importante, né, por todo o trabalho que você já fez, né, e toda a história que vocês têm merecem ser ouvida e ser exposto, e para que o povo não caia em falácias, em promessas, esse tipo de coisa, isso faz parte. Mas fica para um novo podcast, né? Eu acho que por hoje, acho que é só, né, o capitão. Senão, da Pichá também a gente vai fazer, a gente tenta diminuir o tempo, mas não dá, porque o povo tem conteúdo, a gente não fica trazendo nosso cego para cá, a gente não fala bobagem, a gente só traz gente importante, relevante, né? A gente não fica aí inventando historinha. Mas tudo bem. Fica para uma próxima. Por hoje é só. Quero agradecer a vocês. E lembre-se, se inscrevam lá no YouTube do Pode Mais.
participe, compartilhe, deixe o seu comentário e em breve, capitão. Eu acho que já tá demorando, hein? Começaremos os programas ao vivo. Era a Neuza até que estava falando que a gente tinha que fazer ao vivo. Já está aqui, a gente só está negociando com a esposa do Ataíde. Como ele é casado de novo, é ela que ajusta e manda as coisas, né? Então a Tá gente está certo, a mulher tentando ajustar isso com ela lá para a gente fazer um programa ao vivo com bastante conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos, tenham uma semana abençoada e espero com mais novidades políticas que realmente se concretize toda essa nossa expectativa e a esquerda o mais rápido possível, se puder abandonar o barco, até com ele ainda em alto mar, ainda assim, eu acho que o prejuízo é menor. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.